queda da Bastilha em 1789, que aconteceu durante a Revolução Francesa, marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo vamos ver um resumo sobre a Revolução Francesa. Até o século XVIII, a sociedade na Europa vivia o sistema feudal. Eu já fiz várias lives sobre o feudalismo. Vou deixar os vídeos listados no final. Mas resumindo, o sistema feudal é marcado por uma população maioritariamente rural. Os feudos eram porções de terra. O suzerano era o proprietário e poderia doar terra a um vassalo, que se tornava o seu submisso. Na prática, funcionava da seguinte forma: o rei, que era o suzerano, doava a terra a um nobre, que se tornava o seu vassalo. Esse nobre deveria cuidar e proteger da terra e também do rei. Esse nobre poderia dividir a sua terra e doar parte a outro nobre. Nesse caso, ele se tornava o suzerano do nobre que recebeu a terra e, por consequência, vira o seu vassalo. Quem trabalhava nas terras eram os camponeses e servos, que representavam a maioria da população, mas também a classe mais pobre. Além da realeza, a nobreza, os servos também tinham o clero, que, se fizéssemos uma pirâmide hierárquica, estariam no topo. Eles tinham muita influência na sociedade. E como era o Papa que coroava o rei, ele tinha uma posição mais alta. A burguesia, que eram os comerciantes da época, tinha um papel muito importante na sociedade. Porém, não eram reconhecidos, sem falar que deveriam pagar altos impostos, tanto à nobreza quanto ao clero, o que não achavam justo, porque tinham a impressão de que trabalhavam para sustentar o luxo dos nobres. Enquanto isso, lá na Inglaterra, que era uma inimiga da França de longas datas, estava passando a Revolução Industrial. Isso fez com que a burguesia francesa despertasse o interesse em também querer desenvolver a sua indústria e aprimorar o modo de fabricação. Então, começam a lutar pelo liberalismo econômico. Além disso, o iluminismo começa a ganhar cada vez mais destaque entre os burgueses. O iluminismo criticava a religião por dominar o povo através do medo. Então, eles defendiam que a razão deveria ser superior à fé. Eles queriam que as pessoas tivessem mais acesso a livros e à educação. Os iluministas criticavam muito a Idade Média, tanto que chamavam ela de Idade das Trevas. E os iluministas, por sua vez, tinham a missão de levar luz às pessoas através do conhecimento científico e filosófico. Eles tinham como inspiração grandes nomes da Grécia Antiga e buscavam resgatar as ideias gregas, como por exemplo a democracia. O que não podemos perder de vista é que a Revolução Francesa trouxe à tona muitos problemas sociais que deveriam ser corrigidos. Porém, como eu disse, se tinha uma crítica muito forte ao período anterior da Idade Média, chamando-a de Idade das Trevas. Porém, isso passa a ideia de que a sociedade ficou estagnada, sem nenhum avanço na tecnologia, o que não é verdade. Como, por exemplo, a invenção do espelho, do botão e até a bússola foram criados durante a Idade Média. Porém, até hoje, algumas pessoas a chamam erroneamente de Idade das Trevas. Assim como não devemos afirmar que uma cultura é melhor que a outra, um período histórico não é melhor que o outro, apenas diferente. Os iluministas, para enaltecer as suas ideias, inferiorizavam a geração passada, como por exemplo quando adolescentes chamam um milênio de cringe, só por pertencer a uma década anterior. Tudo bem, vamos continuar. Então os iluministas, que eram compostos principalmente pela burguesia e também tinham o apoio do povão, criticavam a Idade Média, ou seja, a base do sistema da sociedade em que viviam. Como a Revolução Francesa não aconteceu do dia para a noite, foi uma ideia que era alimentada constantemente. O iluminismo começa mais ou menos em 1685, quase 100 anos antes da Revolução Francesa. Durante esse tempo, as crises que já eram presentes na França começam a se tornar cada vez mais intensas. A fome era algo que estava levando a vida de muitos camponeses e trabalhadores. Mas, em contraste,
a realeza esbanjava dinheiro em luxo, com roupas caras e festas. Agora, pensa comigo. Vamos imaginar que somos camponeses. Trabalhamos horas debaixo do sol, cuidando da terra. E grande parte do nosso cultivo vai para os impostos, sendo que o que sobra não dá para alimentar a nossa família. Mas o que diziam era o seguinte: os impostos que você paga é para a manutenção e a proteção dos súditos. Mas quando olhamos para o castelo, o rei e sua família e os seus amigos comendo do bom e do melhor e nunca chegaram perto de um arado. Que proteção é essa que estamos tendo? Se estamos morrendo de fome. Isso causaria revolta em você? Pois revoltou as pessoas da época. Tem até uma icônica frase supostamente histórica da Maria Antonieta, que era a rainha da época. Diz a lenda que quando disseram a ela: "Majestade, o povo está passando fome", ela responde: "Então que comam brioches". Mas, como eu disse, essa é só uma lenda. Provavelmente nunca aconteceu. O que fez esse tipo de boato se espalhar na época tão forte que até chegasse nos dias atuais é que, durante o período da Revolução Francesa, vários jornaizinhos circulavam na época, com muitas charges que ridicularizavam a nobreza. A outra coisa um tanto quanto ridícula que aconteceu nesse período foi que, mesmo com o povo passando fome, o rei Luís VI ajuda financeiramente os Estados Unidos na luta de independência e até envia tropas francesas para ajudar no combate. Dá para entender? A França, que já tinha grande parte da população que queria derrubar a realeza, envia dinheiros e tropas, a mando do próprio rei, para ajudar outra nação a depor o sistema monárquico. Enfim, as coisas estavam indo de mal a pior. Então, o rei convoca uma reunião para tentar achar a solução para a falta de dinheiro. A ideia dele era a seguinte: para parar de ser criticado, deixa que os ministros falassem qual era a solução. Assim, se algo desse errado, a culpa não seria do rei, sim dos ministros. Espertinho ele, né? Mas nem tanto, porque o tiro saiu pela culatra. Fez parte dessa reunião o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, que representava o povo. Esse último acaba se separando dos outros estados e forma a Assembleia Nacional Constituinte. Daí para frente é uma série de acontecimentos decorrentes da formação da Assembleia Nacional Constituinte, que deu voz e poder ao povo, ou melhor, à burguesia. A queda da Bastilha é um marco muito importante para a Revolução Francesa. A Bastilha era uma prisão e representava muito poder absolutista. A derrubada dela, além de ser algo físico, foi principalmente muito simbólico. No mesmo ano, em 1789, teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Note que eu disse homem e cidadão no masculino. Isso também impactou no começo da luta dos direitos das mulheres. Uma longa luta, mas que está detalhadinha nesse vídeo aqui. Essa declaração trazia muitas ideias iluministas e liberais. Inclusive, é nela que surge o lema da Revolução Francesa: Liberté, Égalité, Fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Ou seja, passava a ideia de igualdade, bem diferente do antigo regime, e poderia ser representado por uma pirâmide hierárquica, já que o poder se concentrava na mão de poucos. Enfim, em 1791 é criada a primeira Constituição Francesa. Nesse ano, o rei ainda estava presente, mas ele deveria se submeter à Constituição. Com isso, a França se torna uma monarquia constitucional. Mas esse foi o último ano calmo para a monarquia. Calmo entre muitas aspas. Os próximos anos são conhecidos como anos de terror na França. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esse período, mas ele tem jus ao seu nome. Muitas coisas terríveis aconteceram, inclusive o fim da família real. Nisso, começam a se desentender também grupos que lutavam pela Revolução Francesa. Os girondinos, que era um grupo representante da alta burguesia, queriam que a monarquia constitucional continuasse. Porém, os jacobinos, que eram representantes da média e da pequena burguesia,
eram mais radicais e queriam a instalação de uma república e um governo popular. Esse desentendimento fez com que a guilhotina, que tinha sido recém-criada, trabalhasse todos os dias. Mas tudo isso fez com que a França passasse por muitas modificações políticas, sociais e econômicas, levando futuramente ao sistema capitalista. Além disso, por ser um país de muita influência, a Revolução Francesa incentivou muitas outras nações a também cortarem totalmente o laço com o sistema absolutista. Inclusive, influenciou diretamente na independência do Brasil. E aí, gostou do conteúdo? Então lembre-se de se inscrever no canal. Não custa nada para você, mas apoie o canal a continuar trazendo conteúdos de qualidade. E eu te vejo na próxima. Tchau!